Bom dia a todos. Hoje nós temos o prazer de ter como convidado o mais novo professor do Departamento de Medicina Interna da nossa faculdade, o professor Luiz Henrique Canani, da endocrinologia, do Serviço de Endocrinologia do nosso hospital, e vai nos falar sobre as peculiaridades da hipertensão arterial sistêmica dos pacientes diabéticos. Professor Canani. Bom dia a todos. Renato, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando. A ideia é a gente apresentar um pouco alguns aspectos da hipertensão do diabetes. Eu vou tentar chamar a atenção para alguns aspectos que são importantes a gente ressaltar, mas eu também vou tomar a liberdade de desviar um pouco a discussão para apresentar alguns dados que a gente está trabalhando para a gente poder discutir a nossa experiência com vocês e demonstrar. Muitos de vocês sabem, nós temos um grupo que é coordenado pelo professor Jorge Gross, aqui no Serviço de Endocrinologia, que tem interesse especial pelo diabetes mellitus e as complicações do diabetes mellitus. Entre as complicações, a nefropatia diabética, que atinge quase 40% dos nossos pacientes, a retinopatia, que passa dos 40% dos pacientes. E essas complicações, tipicamente, têm alguns fatores de riscos tradicionais, entre eles o assunto de hoje, que é a hipertensão. Os nossos pacientes com diabetes tipo 2, 73%. Esses dados que eu mostrei foi o Rafael Scheffer que levantou quando ele era acadêmico conosco, e desde lá vem trabalhando com esses pacientes. Entre os fatores de risco tradicionais para as complicações do diabetes, a gente tem, é óbvio, o diabetes, a hiperglicemia, que aqui a gente tem uma hemoglobina normal, se aumenta o risco, mas tem a hipertensão arterial também com um ponto baixo, aumentando a pressão, aumenta aqui no caso para a doença cardiovascular, mas isso é válido para todas as complicações vasculares. Existe uma certa tendência a achar que talvez a hiperglicemia tenha um fator de risco, mas não é tão importante, não é tão progressivo, e a hipertensão, quanto mais elevados os níveis de pressão, maior o risco aferido. A gente pode ver aqui que existe um aumento no risco de incidência de eventos microvasculares nessa linha amarela, com o aumento da pressão sistólica dos indivíduos. Isso já começa em pressões bastante baixas, de 120 para 130, de 130 para 140, que hoje é considerado o diagnóstico de hipertensão. Semelhante aqui para a doença vascular, não nessa ponta da curva, mas mostrando então que existe uma relação de dose e efeito, digamos, entre os níveis pressóricos e as complicações do diabetes. Esses dois fatores de risco, eles são importantes e eles parecem que interagem. A gente tem essa evidência do estudo do KPDS, quando a gente olha aqui nessa linha, nesse eixo, a hemoglobina glicosilada, desde uma hemoglobina normal, abaixo de 6 até alta, e aqui a pressão sistólica, uma pressão baixa, uma pressão mais alta, o indivíduo que tem tanto uma hemoglobina mais alta quanto a pressão mais alta tem o maior risco de desenvolvimento de morte, aqui a mortalidade geral. Mas esse gráfico se repete para uma mortalidade por doença cardiovascular, esse gráfico se repete para as complicações microvasculares. O que eu gostaria de chamar a atenção, além desses sinergismos dos dois fatores de risco, que se a gente pega aqui indivíduos que têm uma hemoglobina considerada normal, uma hemoglobina baixa, mesmo esses indivíduos aumentam o risco de mortalidade se eu aumentar os níveis pressóricos. Então, mostrando que mesmo no diabetes, se eu tiver um bom controle, mas a pressão estiver descompensada, aumenta o meu risco. Se a gente olhar nesse sentido aqui, isso pode ser verdade, mas não é tão evidente. Se eu tiver uma boa pressão abaixo de 130, mesmo que eu tenha uma hemoglobina alta, o meu risco, na verdade, não é tão evidente elevado quanto a gente vê aqui. Então, isso talvez sugira que, além dos dois fatores serem importantes, talvez a hipertensão seja mais importante para a gente evitar a mortalidade. Ainda no KPDS, a gente pode reforçar esses dados mostrando o benefício do tratamento intensivo da glicemia. Aqui os pacientes que foram tratados e baixaram de uma hemoglobina A1C de 7,9 para 7, quer dizer, uma diminuição de menos de 1 ponto, tiveram uma diminuição de risco de 25% de complicações do diabetes. E se a gente pega o tratamento intensivo da hipertensão, essa diminuição de risco foi mais importante. Só lembrar lá que o controle intensivo naquela época não era tão intensivo, o alvo era 130 por 85. Por sorte, os pacientes baixaram de 154 por 87, de 154 por 87 para 154 por 82. Então, de novo, mostrando
hipertensão é importante como um fator de risco, e a gente pode intervir nisso aí, evitando eventos. Eu citei para vocês, o nosso grupo tem interesse nas complicações. Tradicionalmente, nós começamos a trabalhar muito com nefropatia diabética. E quando se fala de hipertensão, a nefropatia tem ainda um aspecto importante. O levantamento feito pelo Dr. Grosso e Dr. Rossana da Santa Casa, na região metropolitana de Porto Alegre, mostrou que 1/4 dos pacientes que estão começando diálise, a causa de iniciar diálise é o diabetes. Se a gente associar isso ainda à causa dos pacientes iniciando diálise por hipertensão, nós vamos estar falando aí de 50%, 60%, talvez até 70% dos pacientes. E uma vez que o paciente com diabetes inicia diálise, ele tem uma mortalidade muito maior. Aqui eu não estou mostrando, mas os pacientes sem diálise têm uma curva muito menos inclinada, e a média de sobrevida em 2 anos é de 50%. Então, se a gente puder evitar, se a gente puder entender melhor e poder tratar melhor os pacientes, a gente pode evitar esse desfecho. A Maristela Beck fez um trabalho de mestrado e doutorado conosco. Na época do mestrado, ela fez um levantamento de 200 pacientes, 212 pacientes com diabetes mellitus tipo 2, e fez uma prevalência das complicações crônicas. Como a gente viu, a hipertensão é um fator importante, a hipertensão é um fator muito presente nesses pacientes. Só que ela mostrou que nos pacientes que têm diabetes e proteinúria estabelecida, 20% deles são normotensos. Então a gente começou a se pensar naquela época, o que está acontecendo que nesses pacientes não tem hipertensão. Uma das hipóteses, entre várias levantadas, que houvesse uma alteração então no metabolismo, na homeostase pressórica desses indivíduos. Alguma coisa que a gente não está documentando, a gente não está evidenciando na medida do consultório, mas talvez eles estejam com alteração pressórica. Existem vários estudos mostrando que a utilização do mapa, que é a medida, a monitorização da pressão arterial, é melhor indicador de risco para desfechos cardiovasculares, hipertrofia de ventrículo esquerdo, do que a medida do consultório. Esse estudo mostra também que associar o mapa também nos ajuda a melhorar o tratamento dos indivíduos. Então a gente começou a pensar que talvez nesse grupo de indivíduos a monitorização da pressão arterial fosse interessante. E esse é o aparelho que a gente usa hoje, é uma espécie LAV, um aparelho bastante pequeno, bastante fácil de usar. Os primeiros que a gente usava na época da Miriam Peças eram um outro método que dava bastante trabalho para se instalar. A gente estava meia hora, 40 minutos instalando. Isso hoje em 5, 10 minutos dá para instalar e orientar o paciente como usar. É pequeno, não atrapalha muito nas atividades diárias. Aqui é um exemplo só para ressaltar que o mapa nos possibilita que avalie os pacientes uma série de situações do seu dia a dia, que normalmente a medida do consultório, mesmo que a gente faça a medida domiciliar da pressão, a gente vai fazer de um ponto isolado. Aqui a gente está fazendo uma frequência bastante elevada, nós fazemos a cada 20 minutos nossas atividades de repouso, atividades diárias, descansando, e a gente pode ter um melhor perfil desses indivíduos. Além disso, o mapa nos permite ter uma avaliação objetiva de uma série de parâmetros. A gente pode ver as médias pressóricas, sistólicas e diastólicas das 24 horas, a gente pode ver durante o dia, a gente pode ver durante a noite. A gente pode avaliar a carga pressórica, que é quanto que da pressão está acima de certos valores pré-definidos, que por dia é 140/90 ou durante a noite 120/80. A gente pode avaliar a ausência ou não de descenso noturno. O que é o descenso noturno? Normalmente durante o dia existe um ritmo pressórico, que existe uma queda, essa linha azul que vocês veem aqui, no período do sono. Então, essa queda tem que ser, em média, pelo menos 10% da pressão do dia. Se essa queda for menor, aqui representada em vermelho, a gente diz que esse indivíduo não tem descenso noturno. O descenso noturno tem significado uma série das complicações do diabetes. A gente pode também definir a presença da hipertensão do avental branco, que é definida pela hipertensão na medida do consultório, e que não tem hipertensão quando é feita a medida da monitorização de 24 horas. E um aspecto que para mim, pelo menos para nós, foi novo, interessante, que pode mostrar a hipertensão mascarada, que é a situação contrária então, do avental branco. É um indivíduo que no consultório não tem hipertensão, é normotenso, mas no mapa tem medidas de pressão alta. Esses 3 itens aqui eu gostaria de mostrar alguns dados que nós temos. As indicações do mapa no diabetes são as mesmas indicações da população geral. Quando se tem uma suspeita de uma grande variabilidade da pressão com as medidas do consultório, quando a gente
está então pensando nessa suspeita de hipertensão do avental branco, quando estão suspeitas de paciente apresentando períodos de hipotensão, quando tem uma hipertensão resistente ao tratamento, e trabalhar então o ritmo de 24 horas da pressão arterial. Esse primeiro trabalho que eu mostro para vocês foi o trabalho de mestrado da Cristiane Leitão, que a Patrícia Bolson, peço desculpa que está errado aqui, a aluna na ocasião, agora é residente, nos ajudou muito, onde a gente exatamente olhou a utilidade do mapa. Nós pegamos pacientes com diabetes médio tipo 2 normoalbuminúricos, eles não tinham nefropatia, mas a excreção urinária era normal. Se sabe bem que a excreção urinária albuminúria aumentada, microalbuminúria, macroalbuminúria é associada com hipertensão. Isso não é bem claro na faixa de normalidade. Então, o que a gente pode observar é que a medida da pressão sistólica de 24 horas se correlacionou com a excreção urinária de albumina. E nessa faixa aqui, que hoje se discute se é normal ou se não, já um pouco alto, entre 10 e 20, se a gente olhar, existe um grupo grande de indivíduos que já está na faixa que também a gente quer mudar de hipertensão. Talvez a gente esteja mudando daqui a pouco o critério de hipertensão, esteja mudando também o critério de normalidade da excreção urinária de albumina. O interessante notar que aqui, apesar de ser uma correlação de leve a moderada, ela foi bem melhor, estatisticamente melhor do que a correlação com a medida de consultório. Então aqui a gente mostra, para a nossa ideia, que talvez fosse um instrumento um pouco mais fidedigno, um pouco mais sensível do que a medida isolada do consultório. A nossa avaliação originou daqueles pacientes proteinúricos a ideia, mas na verdade nós estamos avaliando todos os pacientes que são atendidos no ambulatório, com alguns critérios de inclusão, alguns critérios de exclusão. A gente interrompe a medicação deles por 7 dias para avaliar o ritmo pressórico, então são excluídos pacientes que não possam ter essas medicações suspensas ou não queiram. Então a gente não tem nesse grupo pacientes com cardiopatia isquêmica, a gente não tem pacientes com insuficiência cardíaca, não tem pacientes com outras doenças cardíacas. Dos 275 pacientes, grosseiramente, nós temos 35% dos pacientes normotensos, 35% dos pacientes sem hipertensos. Dos pacientes normotensos, 15% com hipertensão mascarada, quer dizer, ele era normotenso, mas no mapa deu alto, e o mesmo número aproximado de 15% com avental branco. Então, ao contrário, pacientes que tinham diagnóstico de hipertensão e quando fizeram o mapa foi normal. Então, vamos ver um pouquinho sobre o avental branco, que é a medida de consultório elevada com a medida de 24 horas normal. Isso é uma situação que frequentemente é dita como benigna, que não precisa de maior preocupação, que não precisa de maior intervenção. A gente tem que ter um cuidado com isso, porque a maioria dos estudos que falam isso são estudos retrospectivos. Não existe um estudo onde identifica o paciente com avental, pelo menos que eu conheça, que identifica o paciente com avental branco e trate ele ou não trate ele. A grande maioria dos estudos olha retrospectivamente e vê se o paciente que tinha avental branco tem mais risco ou não. E normalmente o que aparece aqui nas barras brancas, que o risco, por exemplo, de eventos coronarianos é menor do que na barra preta, que é o paciente com hipertensão sustentável, mas é maior do que em população não hipertensa. Então, assim, parece que existe um risco aumentado, mas ele não é tão importante quanto o da hipertensão. Mas esses pacientes são sempre tratados como hipertensos, porque a decisão clínica é da medida do consultório. Então, aqui nós temos um exemplo de uma paciente que consultou no ambulatório, com hipertensão e diabetes, queixa de tontura, assim, tinha pelo menos duas medidas nitidamente elevadas no consultório, 180% e 170%. Essa paciente ficou uma semana sem antihipertensivos e fez um mapa. E o que eu queria chamar a atenção para você são as médias pressóricas por hora, e aqui as horas do dia. E o pontilhado preto é o que a gente espera de normal, que seria 14 por hora. Pode ver que durante o dia ela se mantém sempre dentro do normal. E na diastólica até abaixo, porque as médias dela foi 127 por 59. Então é um exemplo bastante nítido do paciente com hipertensão do avental branco. Voltando aqui então para a hipertensão do avental branco, o grupo total foi 15%. Se a gente considerar só o grupo de hipertensos, é 29% ou 30%, que na verdade é aquela que a gente vai ter dúvida desse diagnóstico. Como é que se comporta então as complicações crônicas no paciente com avental branco? Então nós olhamos isso nos nossos pacientes com diabetes e nós mostramos que a retinopatia está aumentada da mesma forma que está na hipertensão comparado com os pacientes normotensos. Então, em termos de associação, se a gente puder extrapolar isso para risco, seria o mesmo risco do paciente com hipertensão para apresentar retinopatia. E a gente sabe que a retinopatia é muito sensível aos níveis pressóricos, é um bom índice de alteração pressórica. Se a gente
gente olhar então a nefropatia, a gente vê um quadro semelhante, onde a microglobinúria aqui é representada em amarelo e a macroglobinúria está aumentada nos pacientes que têm a mental branco comparado com os normotensos. E claro, é menos que o hipertenso, seria uma coisa intermediária, até porque tem exatamente períodos que a pressão está normal, mas tem períodos que a pressão está elevada. Se a gente vai para um outro índice, aqui são índices ecocardiográficos de função diastólica do ventrículo esquerdo. Eles têm vários graus de disfunção, então se vocês se focarem no verde, que é o número de exames normais, ele vai diminuindo no indivíduo que é normotenso, no indivíduo que tem hipertensão do ventral branco e no indivíduo que tem hipertensão. Então também mostrando uma disfunção funcional do ventrículo esquerdo, uma alteração funcional associada ao ventral branco. Em termos morfológicos, nós observamos que tanto o septo quanto a parede posterior está aumentada nos pacientes com ventral branco, não tanto quanto os pacientes com hipertensão. Mas a massa do ventrículo esquerdo não foi diferente do normotenso e foi, não estatisticamente, mas aparentemente menor do que o paciente com hipertensão. Para fazer um resumo dessa parte do ventral branco, ele é frequente o terço dos pacientes com diagnóstico de hipertensão. Está associado a complicações microvasculares, disfunção diastólica e alterações estruturais do ventrículo esquerdo. Portanto, pelos estudos da literatura, ele parece ter o melhor prognóstico do paciente com hipertensão estabelecido. Agora, se ele tem o mesmo prognóstico do normotenso, isso a gente não sabe. Em relação, então, ao descenso noturno, que é a queda da pressão de 10% ou mais, a ausência de descenso de menos de 10% durante a noite. Vamos ver esse aqui. Nós temos também um exemplo a mostrar para vocês, uma paciente com longa data de diabetes, que, de novo, aqui tem médias pressóricas, tanto sistólica quanto diastólica dentro do normal. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção para a diastólica, que ela não tem aquela queda esperada aqui, então se a gente faz o índice noite e dia, vai dar 1,05, então por definição ela não tem descenso noturno na diastólica. E na sistólica ela também não tem descenso, mas ela tem uma alteração interessante, que é um aumento que a gente vê algumas vezes nos pacientes com diabetes. O que acontece isso? A gente não sabe, se acredita que talvez seja alguma alteração hemodinâmica, alteração de quando a pessoa tem ortostatismo e deita, existe uma redistribuição do volume plasmático, talvez retorno venoso. Algumas pessoas dizem também que pode ser alguma alteração tipo de neuropatia autonômica. Então, da literatura, existem relatos em torno de 30% dos pacientes com diabetes com vermelho vão ter perda desse descenso noturno. Isso não depende da pressão, vocês veem que na hipertensão, no normotenso é igual, isso está relacionado nesse estudo ao diabetes. Os pacientes que não têm diabetes, então 5, 6, 7%, e quem tem diabetes, 30%. Mas que primeiro o nosso grupo que olhou isso, então foi a Miriam Pess, os pacientes com tipo 1, pacientes normoalbuminúricos e normotensos, pacientes bastante selecionados, bastante rígidos em relação às outras complicações do diabetes. Assim, que os pacientes, começar por esse lado aqui, pacientes com diabetes que eram hiperfiltrantes, e a hiperfiltração glomerular é um marcador precoce de nefropatia diabética, por isso acreditava nisso, que vai levar às outras alterações, ele tinha o menor descenso noturno do que o paciente com diabetes normofiltrante, e também que o controle. E para chamar a atenção, o controle e o normofiltrante são exatamente iguais. O que diz essa informação? Acho que são duas são importantes. Primeiro, que parece que essa alteração precoce, que pode preceder a nefropatia diabética tal, que é relacionada à perda do descenso. E segundo, que essa perda do descenso, que é descrita talvez em outros estudos, não é em todo paciente com diabetes. Isso é uma questão mais dessa alteração renal, digamos, do que esse grupo é exatamente igual ao seu controle. Uma das hipóteses é que seja uma alteração autonômica. Então, a Miriam, junto com o Rui Moraes e o Elton, esses pacientes, como eu disse para vocês, são bastante rígidos, eles não têm um grau de neuropatia clínica, mas o Rui e o Elton desenvolveram uma análise no Holter de 24 horas da frequência cardíaca, para avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, que pode detectar alterações precoces. Eu queria chamar a atenção para vocês aqui, o paciente é submetido a um tilt, que fica deitado por um período, depois a máquina levanta e tu vê a resposta da frequência cardíaca através da análise espectral. E aqui em branco são os indivíduos normais. Só para chamar a atenção aqui, azul, nós temos pacientes com diabetes que têm descenso, que têm uma resposta, pelo menos inicial, muito semelhante. Essas duas curvas não são
autores estão concluindo que esse padrão anormal está associado, então, ao desenvolvimento do microalbuminura. Eu queria chamar a atenção para vocês que, a gente lendo melhor, essa avaliação aqui não é a avaliação do baseline, não é a avaliação inicial, mas é uma operação que desenvolve durante o estudo, na avaliação final. Então, não dá para ter certeza exatamente que eles causam, mas que eles sejam consequência da microalbuminura. Então, olhando os dados basais, aqui a Cristiane Leitão calculou esses índices, que eles não mostram no trabalho, mas eles dão os dados, mostrando que lá no baseline, onde o índice do antigia sistólico e o diastólico são exatamente iguais nos dois grupos. Mas é interessante chamar a atenção que a pressão até o diastólica já era mais elevada naqueles indivíduos que desenvolveram a microalbuminura. Então, na verdade, a gente entende esses dados assim, provavelmente já tinha uma alteração pressórica basal, diastólica, e isso é o maior fator de risco desses indivíduos desenvolverem, e que a alteração noturna foi secundária ao processo. Frente a isso, a Tiziana, no mestrado dela, avaliou os pacientes que ela vem acompanhando aqui no hospital, o grupo de pacientes que são acompanhados há 6 anos, agora há mais tempo. A Mirella acompanhou, a própria Miriam Pessa acompanhou, a Tiziana provavelmente acompanha, e fez essa avaliação. Eu estou mostrando um dado, que é a retinopatia, existem outros dados lá para ver, só tive que selecionar um, mostrando que no baseline os indivíduos foram divididos, aqueles que progrediram em termos de retinopatia, piorou a retinopatia em vermelho, e aqueles que não progrediram em verde. Então, a pressão diastólica no consultório não foi diferente nos dois grupos, nem os índices históricos do antigia, nem o índice diastólico. Eu escolhi um índice para mostrar, mas ele se repete. Entretanto, a pressão diastólica de 24 horas foi mais alta no grupo que veio a ser progredido com o grau de retinopatia. E esse dado é exatamente igual ao do Ludwig que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, reforçando o ponto no tipo 1, o mais importante é a pressão diastólica basal, não essa relação no antigia. Como é que isso no tipo 2? Nós vamos olhar nos pacientes no tipo 2 e a gente viu então que a ausência de descenso noturno sistólico tem presente mais de 60%, o diastólico em 40%. Isso é um pouco acima do que a gente vê na literatura de 30%, isso se deve à idade. Com o passar dos anos eles perdem um pouco o descenso noturno. Se a gente estratificar por idade, pegar abaixo de 50, 55 anos de idade, a gente fica muito parecido com a literatura. Então, só para reforçar aquilo que eu mostrei para vocês, a gente queria tentar entender um pouco melhor. Se ele só faz um índice e eu considerar essa pressão aqui, ele não tem descenso noturno. Só que a pressão toda aqui é muito boa. Será que o paciente que não tem descenso noturno, mas a pressão é boa, tem risco? Ou será que o paciente que está hipertenso e não tem descenso, ou que está normotenso aumenta? Será que é o descenso ou será que é a pressão mesmo que está me causando risco? A gente tentou olhar um pouco, eu simplifiquei para apresentar 2 slides para você, a gente fez uma série de análises, onde a gente compara aqui, por exemplo, a excreção urinária de albumina com os índices pressóricos absolutos, aqui essa histórica de 24 horas. A gente encontra um R moderado de 0,4 estatístico, quando comparado da mesma forma, nós trocando aqui para o índice do antigia, esse R é fraco. E esses dois R's são diferentes estatisticamente, mostrando que esse é maior do que esse aqui. Se eu fizer para todos os outros índices, para todos os outros parâmetros, a pressão, o medida da pressão sempre se desempenha melhor do que os índices. Talvez com exceção para a retinopatia, é que eu tenho a média da pressão histórica para quem não tem retinopatia e para quem tem, e o índice no antigia parece que diferencia ela bastante. Quando eu faço uma regressão multivariada, onde eu controlo o nível de glicose, tempo diabético, a presença de tabagismo, as pressões da noite, tanto sistólica quanto diastólica, e descenso diastólico, todos eles ficam associados. Então, talvez para a retina seja mais importante a gente avaliar tanto o índice quanto a pressão absoluta de noite. E existe talvez uma teoria para isso, para alteração pressórica da pessoa deitada, que aumentar essa pressão na retina também. Bom, quais são então meu resumo? Que existe uma variação de 30% a 60%, não vão ter descenso noturno. A ausência desse noturno está associada à hiperfibração glomerular, disfunção autonômica, retinopatia e nefropatia. Mais importante de tudo, os valores pressóricos, os médios de 24 horas ou dia e noite são mais importantes. A nefropatia ventricular esquerda, as pressões são mais importantes que os índices. E talvez as pressões noturnas deveriam ser mais importantes para a retinopatia. Os índices, na nossa experiência, quando a gente olha os trabalhos, não parece que dão muita informação extra. Eu queria talvez chamar a atenção que para nós foi novidade, é o que a gente chama de hipertensão mascarada. É aquele indivíduo que no consultório, no ambulatório, ele é normotenso, mas na medida ele é hipertenso. Isso para nós talvez explicar
pegasse aqueles 20% dos pacientes que a gente achou lá com proteína no início, que nos deu origem a toda essa pesquisa, e a gente está diagnosticando ele como normotenso, enquanto ele talvez não seja na medida. Vou citar só um trabalho que é recente, um trabalho grande que é o PAMERA, onde avaliou isso e nota que em amarelo é o avental branco, em vermelho a hipertensão mascarada, verde é o normotenso e a verde, azul, é o hipertenso sustentável. Estou mostrando que tanto o avental quanto a hipertensão mascarada tem maior mortalidade cardiovascular e mortalidade geral que o normotenso, reforçando a pegada inicial, mas menos que o hipertenso. Nos nossos pacientes, 30% deles apresentam hipertensão mascarada. E aqui dividido entre os pacientes que são realmente normotensos e aqueles que eram normotensos no consultório, mas com hipertensão no mapa, a gente vê que a excreção urinária é mais aumentada, é mais elevada nesse grupo do que nesse. Quando a gente divide isso por faixas de microalbuminúria, isso foi uma sugestão do revisor, esse trabalho foi publicado agora em fevereiro da Vidscare, é o trabalho de doutorado da Cristiana Leitão, a gente nota que existe um aumento aqui, 17% no apresenta hipertensão mascarada, 32% um terço quando a gente tem excreção urinária de albumina normal alta, que a gente já está considerando mais alterada, e 50% quando está presente micro ou macroalbuminúria. Então talvez nesse grupo a gente tenha lá às vezes 20%, 10% talvez tivessem hipertensão e não estavam sendo documentadas. Quando a gente olha os índices ecocardiográficos, também existe aumento da espessura do septo interventricular desse grupo. Existe também aumento da parede posterior. E os outros índices de disfunção também, só não mostrei para simplificar. Então, resumindo, 30% dos nossos pacientes que são normotensos têm hipertensão mascarada, na verdade. Ela está associada ao aumento da mortalidade de eventos cardiovasculares na população em geral pelo resultado do PAMERA. E nos nossos pacientes com diabetes, ela está associada com retinopatia, nefropatia, disfunção diastólica e alterações estruturais da ventrículo esquerdo. Então, talvez seja uma explicação porque alguns dos nossos pacientes que a gente com hipertensão têm essas alterações. Agora eu vou voltar um pouquinho, abordar alguns pontos sobre o tratamento, e eu queria só ressaltar então que ainda é o critério diagnóstico de hipertensão 140/90, que é abaixo disso se é pré-hipertensão, e no diabetes hoje a gente está falando em baixar os níveis de diagnóstico de hipertensão. Isso vem desses estudos que eu mostrei para vocês, que parece que tem um benefício de baixar a pressão diastólica de 87 para 82, e principalmente do HOT, onde o alvo era 90, mas os indivíduos terminaram com 85 de média de pressão, e o que era 80, 81. Então essa diferença aqui de 85 para 81 mostrou uma diminuição dos eventos cardiovasculares aqui em verde, comparado com vermelho, e morte cardiovascular. Então em cima disso, se sugere hoje que a pressão diastólica seja 80, essa aqui é a da Associação Americana, essa da Associação Europeia, mas isso já está mudando. E a Associação Brasileira assume então esse 130/90, que a ISA recentemente publicou uma revisão avaliando essas alterações e conclui que o 180 estaria baseado nesses estudos com grau B de indicação, já o 130 é um pouco menos forte, o grau C basicamente no ABCD. Mas isso é a tendência então de todos os órgãos de recomendação. Existe um trabalho, se a gente tiver proteinúria maciça, acima de 1 grama por dia, os indivíduos que têm pressões acima de 125/85, avaliado pelo MDRD, têm uma maior tendência a perder função renal, perder função renal mais cedo. Então tem essa sugestão também de baixar esse ponto de corte se a gente já tiver proteinúria avançada. Como é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos empenhando aí no tratamento da hipertensão? Isso é um trabalho do joint, então o resultado do joint, que mostra que está aumentando aqui em verde a percentagem de pacientes com hipertensão controlada, 140/90, só que ainda aqui em 2000 é baixa, um pouco acima de 30%. Tá certo? Apesar de tudo isso, em geral, não só no diabetes, a gente não está fazendo muito bem. Como é que é no nosso meio? Como é que é no nosso ambulatório? Então, o nosso ambulatório de diabetes, a Elisa e a Lana estão levantando, são nossas alunas, estão levantando esses dados, e pressão ideal, que é aquela seria 130/80 e 18%. Pressão regular, que é aquele tratamento tradicional, que vai ficar de 130 a 140, de 80 a 90, 22%. Então, se a gente somar os dois, para comparar com o joint, são 40%, a gente não está muito distante, talvez um pouquinho melhor que eles. Mas esses números são melhores do que a gente espera aí fora, são piores, os pacientes são mais complicados, são melhores porque a gente está mais atento a
esse problema da hipertensão. A Luciana Viana está levantando esses dados, o trabalho de mestrado dela, junto da UBS, Unidade Básica de Saúde. E vocês veem lá, o controle ideal está em 20%, não diferente do nosso. Então parece que não, parece que as coisas são mais ou menos comparáveis, tanto no nosso laboratório, que é um serviço bastante diferenciado de referência, quanto da unidade. O que a gente faz, então, para tratar a pressão? Não esquecer as medidas não farmacológicas, principalmente perda de peso, de exercício. A gente espera que a redução de 1% do peso corporal existe uma diminuição de 1 a 2 milímetros na pressão sistólica e diastólica. Isso deve ser enfatizado, que melhora o diabetes. A restrição de sal ajuda a diminuir a pressão. Uma ingesta elevada, intermediária e baixa. E se a gente associar a dieta DASH, que é rica em frutas, verduras, com restrição de gorduras, principalmente saturadas, rica em cálcio, potássio, fibras, a gente tem um efeito ainda bastante importante adicional. Então, não esquecer de associar a dieta a essas duas recomendações. Aqui são os estudos que avaliam atividade física para perder peso. É óbvio que eu quero que vocês vejam, mas só para lembrar que tudo que tiver à esquerda dessa linha é bom, tudo que tiver à direita é ruim, e o que passar é que não faz diferença. E a conclusão geral deles ali é que tanto para essa história quanto para a história tem um efeito benéfico dessas intervenções. Então, o que o Joyce recomenda? Ele recomenda que a gente perda peso, que para cada 10 quilos a gente deve esperar uma diminuição na pressão sistólica de 5 a 20 milímetros de Hg, que a dieta vamos usar que deve diminuir de 8 a 14 milímetros de Hg, que a restrição de sódio vai ter um efeito, exercício físico vai também ter um efeito de pelo menos 30 minutos diário, na maioria dos dias da semana, e uma redução no consumo moderado de álcool. Bom, em termos de medicações, eu preparei uma coisa relativamente simples. A gente existem vários estudos hoje avaliando os tratamentos, tanto no diabetes quanto no diabetes. A gente pode, para cada grupo, achar um estudo que seja melhor ou pior, e a gente tem que fazer uma escolha. A nossa proposta foi publicada no David Skerr, que vai fazer na nefropatia, mas era uma proposta para a prevenção de doença cardiovascular, que indivíduos que tenham uma pressão que não é tão alta, a gente, além das medidas não farmacológicas, começa com uma medicação, e esse seria um inibidor da enzima conversora ou o TGCR2. Certo? Um dos dois independente, uma coisa pessoal, de acordo com o paciente. Então, se já tiver acima de 150 por 90, além da doença farmacológica, deve se associar a duas drogas, e a segunda droga seria o tiazídio. Se a gente ficar acima do alvo, incluir um outro agente, também vai ser o contrário. Se eu comecei com ARA2, eu começo com enzima conversora ou vice-versa. Se tiver acima do alvo, eu posso escolher um blocador de cálcio ou um beta-bloqueador. A gente vai individualizar um pouquinho, por exemplo, se você tem cardiopatia isquêmica recente, se tem a frequência elevada, eu escolher um ou outro. Bom, para finalizar então, o tratamento da hipertensão é prioridade em pacientes com diabetes. A meta é 130 por 80. Existem vários medicamentos, a grande maioria dos pacientes para atingir essas metas são de 3 a 4 medicamentos, então talvez a opção de qual começar, como começar não seja tão importante. É importante a gente começar e aumentando e associando medicações para atingir esses alvos. E a escolha do medicamento deve respeitar as características clínicas e farmacológicas, né? Nós temos que procurar esse alvo. Em relação à mapa especificamente, indivíduos com avental branco têm menor risco cardiovascular que hipertensão, mas maior risco que os normotensos. Todos os guidelines dizem que não existe evidência que a gente deva tratar avental branco, mas todos por uma questão de segurança dizem, não, aquele paciente de risco o tratamento deve ser cogitado. Eu acho que entra o paciente diabético já entra como de risco, então esse paciente provavelmente mereça ser tratado, né, sem ter uma evidência no estudo que levantou isso. Em relação ao descenso noturno, parece que as médias pessoais de 24 horas são mais importantes que os índices, a não ser para a retinopatia. E mesmo a retinopatia, os valores absolutos da noite são mais informação que os índices. E o que eu acho que é mais novo aqui, que os indivíduos normotensos, os indivíduos com consultório podem ter hipertensão vascular, que está associada a maior risco, se puder falar de risco, de doença microvascular. Então, essa é uma pergunta que fica: será que nós não temos que começar a indicar
aquelas indicações tradicionais também no início, lá incluir aqui o paciente normotenso com diabetes para fazer o mapa, talvez incluir o paciente normotenso com diabetes que tem alguma alteração não bem explicada, já tem microalbuminúria ou tem alguma retinopatia. Então, essa é uma questão que acho que não está esclarecida, a gente tem que começar a pensar nisso. Eu queria só citar as pessoas que ajudaram a fazer essa realização, o grupo coordenado pelo Dr. Jorge Grosso, muitos dados da Cristiane e da Carolina, que está levantando esses dados depois da Cristiane. Eu acabei selecionando, não tinha tempo, a Carolina tem resultados muito interessantes no segmento desses pacientes. Os alunos que passaram conosco no passado, ajudaram, vários são residentes hoje. Os alunos que hoje estão nos ajudando, que são essenciais para fazer todo esse trabalho, os colegas do serviço, que muitos dos dados que são deles eu utilizei, o pessoal que colabora conosco, os atuais alunos de pós-graduação, a Rosângela e a Dayana, que nos dão apoio todo lá na parte de secretaria. Aqui ficam algumas referências recomendáveis para vocês. Muito obrigado.